Abra sua revista. Se você não tem revista, senta do lado de alguém que tenha, mas não deixe de prestar atenção nesta lição. Lição um pouquinho difícil. Não sei, vamos ver. Lição 7, a parábola da panela fervendo. Alguém já tinha escutado essa parábola? Ótimo. Alguém já deve ter lido também. Não deve ter entendido nada, mas tudo bem, isso faz parte, isso acontece. Vamos ler Ezequiel 24, 3, 7. É o versículo que está aí nos fundamentos. Vê se você abre a sua Bíblia aí nesse propósito. Se você não tem a revista, você pode acompanhar a leitura pelo telão. Vai acontecer em algum momento. Versículo 3 vai dizer assim, ó: conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus, põe a panela no fogo, encha com água, acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela, deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaços por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada, e não sobre a terra, para o cobrir com o pó. Amém? Gente, fala sério, que leitura é essa? Isso me lembrou. Deixa eu ver se a Daniela está aqui. Não. Isso me lembrou uma refeição. Eu pedi a Daniela para fazer uma refeição, mas eu nem tive coragem de comer. Eu não vou falar para você não ficar chateado. Eu não tive nem coragem de comer, gente. Uma loucura. Eu fico imaginando, eu pensei nisso, falei, meu Deus, era a mesma coisa. Acho que meu pai sabe o que eu estou falando. Não consegui comer. Loucura. Ai, ai. Mas vamos lá. Caminhando. Você entendeu alguma coisa do que foi lido, irmãos? Simbologia. A Bíblia é cheia dessa simbologia. Ou que a gente pode usar aqui como parábola. Ou talvez você conheça como metáforas, né? Mas a gente lê e a gente vai falar assim, cara, será que Deus está falando de panela? Panela enferrujada? Quem faz um assado numa panela enferrujada? Meu Deus, né? Mas isso aqui era justamente representando o tempo que Israel estava vivendo. E aí eu convido você a fechar os seus olhos para a gente pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que a gente possa entender o que Deus está falando nesse tempo e nos nossos tempos atuais. Maravilhoso Deus, Pai querido e Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra nos nossos corações, que a cada dia, Deus, esse ensinamento possa crescer em nós, que tenhamos sabedoria, temor e a Tua presença habitando dentro de nós, para que possamos, ó Deus, discernir sobre todas as coisas à nossa volta, Pai. Abençoa, Deus, a Tua igreja, os nossos corações e mente, e nos ajuda, Deus, nessa compreensão da Tua lição, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Para gravar nos nossos corações e mente, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, que vai dizer assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, diga de novo, leia comigo, irmãos. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Continua. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo com... Olha, nesses dois versículos, quanta coisa a gente precisa sempre entender sobre o reino de Deus. Primeiro, ele é inabalável, é indestrutível. Segundo, vamos reter essa graça, vamos segurar isso dentro de nós,
para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Sirva a Deus com esses princípios. E se você servir a Deus sem isso aqui, tua obra é morta. Teus frutos serão quase inexpressíveis. Se não tivermos reverência e temor a Deus, a gente acaba se perdendo. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Gente, olha, o negócio é sério, o negócio não é brincadeira não. O nosso Deus é fogo consumidor. Deus de amor, amém? Você diga comigo, Deus de amor, Deus de misericórdia, mas Deus de justiça. Às vezes a gente esquece isso. Que Deus de amor, a gente que é Deus de amor, a gente lembra que é Deus de misericórdia, e a gente acaba esquecendo que Deus é Deus de justiça. E às vezes, quando Ele levanta a sua mão, né, as coisas mudam. E foi o que aconteceu com esse povo de Israel, né, essa casa de Israel, que o profeta vem profetizando nesse sentido. Vamos ler a nossa introdução. A introdução é o começo do fim. Exatamente como estudamos nas duas aulas anteriores, estamos diante de mais uma parábola profética de Ezequiel, como pré-anúncio das coisas desagradáveis que estariam por vir sobre Israel. Coisas desagradáveis que estariam por vir sobre o povo de Israel. Desta vez o profeta faz questão de descrever o dia, o mês e o ano de suas palavras. Bom, você pode observar que do lado da palavra, palavras, tem um dígito, número 1. Você vai observar lá no rodapé da revista, que tem uma passagem em Ezequiel 24:1, tem 2 Reis 25:1, Jeremias 39:1 e 52:4. O que são essas passagens? Era exatamente dizendo quando tinha acontecido o cumprimento dessa profecia. Você vai observar, eu não sei se a gente pode abrir, abre aí para mim. Ezequiel 24:1. Acho que vai ser mais rápido vocês abrindo do que eu aqui. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo. Isso era só para dizer que Jeremias profetizou e ficou registrado a data que isso estava acontecendo para o povo de Israel. Amém, irmão? Você entende isso? É só para você perceber que tinha data para acontecer o fim, para começar o fim. É o que a gente vai continuar agora na leitura. Para que ficasse registrado o momento exato do começo do fim. A Babilônia fecha o cerco a Jerusalém, invadindo e destruindo a menina dos olhos de Deus. A predição dessa parábola se dá a cerca de 1.400 quilômetros de distância do fato. Uma demonstração de o quanto o Senhor dava ao profeta o raio-x da situação no momento exato em que acontecia. Ezequiel não estava próximo, o profeta não estava próximo de Jerusalém para dizer o que estava acontecendo. Isso quer dizer o seguinte: muitas das vezes o que Deus revela para você, Ele não vai revelar porque você está presente vendo, mas Ele vai revelar para você onde você estiver, em lugar que você estiver. Tem muita gente hoje em dia que confunde a revelação de Deus com o que escuta. Então eu ouvi, aí eu passo a declarar como se fosse Deus. Eu queria que você entendesse isso, porque às vezes a nossa mente confunde as coisas. Às vezes, por exemplo, você está com a sua mente preocupada com alguma coisa, aí você tem sonhos com essa coisa e acha que é Deus revelando. Não, às vezes é a sua mente trabalhando nisso. Você consegue entender isso? Você consegue separar isso? Tudo aquilo que você pensa, aí você vai vendo só aquilo à sua volta. Então hoje em dia tem muita gente dizendo: eu, Senhor, os vejo, eu, Senhor, falo, eu, Senhor, vejo, eu, Senhor, profetizo, pelo que está escutando dos outros. Isso não é profecia. Profecia é aquilo que você recebe de Deus, e muitas das vezes o que você recebe de Deus, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não viram. Você está entendendo isso, irmãos? Então entenda, porque
muitas das vezes tem pessoas que vão se aproximar de você dizendo que, eu sou Deus, pelo que ouviram. Olha, irmão, vigia, sabe? Vigia, porque eu, Senhor, vos falo. Será que de fato é o Senhor que está falando? Examinai as Escrituras, examinai se de fato é Deus que está falando. Porque às vezes a pessoa acompanha a sua rede social e está falando, olha, o Senhor está me dizendo, mas está vendo a sua vida pelas redes sociais. Hoje, nos nossos dias atuais. Então, assim, cuidado com o charlatão em si. Então, assim, o que esse parágrafo está dizendo, que essa revelação, essa parábola, essa predição, essa profecia, ela estava sendo manifesta, né, na vida desse profeta a 1.400 quilômetros de distância. Irmãos, acho que da minha residência para o shopping são 2 ou 3 quilômetros. A gente está falando de 1.400 quilômetros. O que seria isso? Olha o tamanho dessa distância. Então, entenda isso no seu coração, que às vezes você vai ouvir coisas de pessoas que talvez você queira ouvir, mas nem sempre são de Deus. Às vezes é só uma palavra humana. E você vai observar que a todo tempo, a todo momento, existia profetas de Deus que falavam as coisas de Deus. E existia profeta dos homens que falavam as coisas que os homens queriam ouvir. Lição, você vai ouvir isso nessa lição também. Vamos continuar a leitura da nossa revista. Como é comum nas profecias ezequianas, símbolos são usados para descrever como Deus via Israel. Como Deus estava vendo Israel? Aí você vai acompanhar e ver, ó, numa decadência acelerada. Uma autodestruição anunciada. E devidamente advertida, com a mesma seriedade que o Senhor havia dado ao chamar o seu povo para anunciar o reino do Deus vivo. Não sei se os irmãos vão lembrar, vou voltar àquele parágrafo aqui anterior. Lembra nas 10 pragas do Egito, aonde a água virava sangue, aquelas rãs? Não sei se você já viu um filme que mostra, mais ou menos, ilustra como foi isso. E aí você via que tinha Moisés, né, anunciando as pragas, acontecendo as pragas, e em contrapartida existiam os sacerdotes do Egito, mostrando o seguinte: a água também a gente transforma, água em sangue a gente também transforma, água em vinho a gente também transforma, não sei o que a gente também faz. Aí vinha, tem até umas ilustrações desse tipo, sempre comparando, sempre mostrando. Eu vi um vídeo recentemente, né, na internet, falando sobre isso. E aí chegou um tempo que Faraó já estava cansado das mentiras, cansado ali, né, dos seus sacerdotes, e aí ele foi e ele eliminou os caras, matou os caras porque ele já não aguentava mais. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que você vai observar que a todo momento, hoje, nos nossos dias, a medicina tenta explicar coisas que só Deus faz. A medicina tenta comparar e descredibilizar Deus, dizendo assim: nós também fazemos, nós também criamos, nós também. O homem também tenta fazer isso. Você já percebeu isso? Você já viu isso? Então, não é diferente desse tempo aqui. Não é diferente. A única coisa que eu quero despertar na sua vida é o seguinte: não se deixe levar por ventos de doutrinas, não se deixe levar por, entre aspas, milagres. Toma cuidado, porque no final dos tempos, Jesus profetizou e declarou que muitos farão sinais no meu nome. Amém, irmãos? Você lembra disso? Olha, muitos se levantarão fazendo sinais e dizendo: eu sou o Cristo. Aí vai ter crente bobão, vai falar assim: é o Cristo lá, ó. Pelo amor de Deus. Então, desperta, para que você não se deixe levar por mentiras. Desperta, irmãos, para que você não se deixe levar e não permita que a sua casa seja levada por mentiras.
Eu brinco aqui, eu até falo, né, em relação a Amanda. Amanda assistiu um vídeo no YouTube que fala que aquela maquininha de R$ 25 dá um iPhone de 5.000. Queridos, quando que isso vai acontecer? Eu falo para ela: filha, isso é mentira, filha. Não, pai, eu vi o vídeo. Amanda tem 8 anos. E às vezes tem crente com 30, 40, 50, 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, caindo nos mesmos erros do que uma criança que acredita no YouTube. Você entendeu o que eu quero dizer? Entenda isso, irmãos, e se apegue à palavra de Deus. Se apegue às promessas de Deus e não às promessas dos homens, senão você vai se frustrar. Porque o reino de Deus é inabalável. Amém? O reino de Deus é inabalável. As promessas dos homens, irmãos, isso aí se frustra. Você vai seguindo homens, você vai se decepcionar. Então, tenha o seu coração em Cristo, tenha o seu coração firmado em Cristo, e acredite, se você se mantiver olhando para Cristo, nada vai te abalar, nada vai te abalar. Tem uma ilustração que fala sobre isso, de alguém que estava querendo sair da igreja, fala: pastor, eu vou sair da igreja, eu não aguento. Aí fala assim: pastor, eu vou sair da igreja que eu não aguento, fulano fala mal de ciclano, beltrano, é isso, o outro é fofoqueiro, o outro deu volta em alguém, aquilo outro. Aí na ilustração o pastor fala assim: rapaz, pega um copo cheio de água e vai andar pela igreja, vai, dá voltas na igreja, 7 voltas pela igreja. Você deve lembrar dessa história. Aí o rapaz pega o copo e está ali focado, e deu volta. E aí, caiu a água? Não caiu não. Você viu o irmão que é fofoqueiro? Viu ele falando mal de... Não vi não. Você viu fazendo isso, acontecendo aquilo, tudo aquilo que ele tinha relatado antes? Você viu acontecendo? Não vi não. Sabe por que tu não viu? Porque o teu foco estava no copo e não na vida dos outros. Se o seu foco, irmão, estiver em Cristo Jesus, você não vai se deixar levar por nada que acontece à sua volta, porque você só estará vendo Cristo. E acredite, esse não vai te desamparar. Não vai te decepcionar. Jesus não vai te decepcionar. Então, vamos caminhando aí, senão eu não consigo continuar. Terceiro parágrafo vai dizer: Israel falhou. Diga comigo, irmãos: Israel falhou. Isso, de novo: Israel falhou mais uma vez. Isso, irmãos, Israel falhou mais uma vez, deixando que os inimigos de Deus blasfemassem e proclamassem os seus deuses pagãos, dando-lhes honra que era devida ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, como é que isso aqui acontece? Eu fiz um asterisco nesse parágrafo aqui, porque isso às vezes, irmãos, é uma falha que nós cometemos hoje. É uma falha que nós cometemos hoje. Porque presta atenção aqui. Quando você tem uma vitória na sua vida, você engrandece o nome de quem? Vamos ensaiar. De Deus, tá? A resposta é Deus. Mas vamos lá. Quando você engrandece o nome de... quando você tem uma vitória na sua vida, você engrandece o nome de quem? Isso. Muito bom. De Deus. Quando o inimigo tem uma vitória, ele engrandece o nome de quem? Do Deus dele. Do Deus dele. Então, por que Israel falhou? Porque aquele Deus pagão, que aquele rei Nabucodonosor, servia, estava sendo glorificado, porque nós vencemos a igreja. Tem muita gente se levantando hoje e declarando isso: nós vencemos a igreja, nós vencemos a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja tem um comportamento que não engrandece o nome de Deus. Era isso que estava acontecendo em Israel. Porque quando Israel foi derrotado, estava sendo derrotado, o inimigo estava se alegrando. O inimigo estava celebrando e dando cultos ao seu Deus,
porque venceram, porque triunfaram, porque conseguiram avançar sobre o povo de Israel, aquela nação santa, menina dos olhos de Deus. Então, queridos, quando você estiver abatido, triste, quer falar com alguém? Fala com Deus. Fala com Deus e para de mostrar para os outros, sabe, a sua fragilidade humana. Porque às vezes você envergonha o seu Deus. Ah, o teu Deus não é um Deus de força? O teu Deus não é isso, o teu Deus não é aquilo? Lembre-se, por exemplo, de Jó. Tu vê que em todas as circunstâncias que Jó era alfinetado, até mesmo pela sua mulher, quando falou assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele falou, você está maluca, está doida? Não, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A todo momento que na vida de Jó estava passando por lutas, dificuldades, talvez até por derrotas em algumas áreas, mas ele estava falando, Deus está comigo, Deus está cuidando de mim, Deus está me sustentando. Não, eu estou passando por isso, mas eu vou vencer. Daqui a pouco você vai ver essa batalha sendo concluída. Calma aí, espera para ver o resultado, porque o reino de Deus, ele é inabalável, irmãos. É indestrutível. Então, hoje você pode estar passando pelo vale, hoje você pode estar passando por dificuldade, mas isso não significa que é o final, que é o resultado. O resultado vem de Deus. E aquilo que se levanta contra a sua igreja, você pode ter certeza que você tem um Deus indestrutível, inabalável. Você pode ter certeza na sua vida. Então não se deixe levar pela circunstância do presente momento. Não se deixe levar. Pelo contrário, mantenha o seu foco e diga, o meu Redentor vive e reina sobre a minha vida. Pronto. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Então Israel falhou porque se deixou ser vencida, deixou que os inimigos, blasfemassem contra Deus e proclamassem vitória sobre o seu povo. Continuando, para piorar o cenário caótico em que se encontra o povo de Deus, falsos, olha aqui, irmãos, presta atenção nisso, que isso aqui é tremendo. Falsos e oportunistas profetas anunciavam pseudo-predições que logo seriam desmascaradas, pois o Senhor havia levantado Ezequiel para anular o provérbio popular que dizia: os dias passam e as profecias fracassam. Ezequiel capítulo 12, versículo 22b. Agora, contrariando os oráculos do engano, a anunciação da destruição de Jerusalém é dotada de anúncios e acontecimentos. O que havia sido outrora apenas dito, agora está acontecendo. Presta atenção nisso. Profecias são assim, são declaradas à distância, são declaradas em tempos muito anteriores a algo que está para acontecer. Isso é uma profecia. São declaradas, vai acontecer isso na sua vida, na sua casa, na sua família e tal, aquilo outro. Anos antes. Sei lá, passa tanto tempo, acontece. Isso é uma profecia. Não é o que você está vivendo. Olha, você está vivendo isso, está aquilo outro. Eu sei que existem algumas revelações, eu até aceito isso, irmãos, mas entenda bem para que o seu coração não se deixe levar. Todas as revelações que são importantes na sua vida estão na palavra de Deus. É isso que vai te manter firme. É isso que vai te manter firme. Todas as revelações que são importantes estão anunciadas aqui nesses 66 livros para edificar a sua vida e te fortalecer. Então, cuidado, senão daqui a pouco tu vai querer frequentar a igreja da Kodak, que faliu, mas tudo bem. Que é aquela que tem revelação toda hora. É incrível. A Kodak faliu, a Fuji faliu, todo mundo faliu, gente. Não está mais revelando mais nada. Então toma cuidado, porque às vezes a igreja enche, não pela presença de Deus, a igreja enche por revelações de um emprego melhor, de uma oportunidade melhor, de uma família melhor. Que isso? Sai fora. Isso é furada. Nada que você tem aqui nessa terra você vai levar para a eternidade. Nada.
Seu carro vai ficar, sua casa vai ficar, seus bens materiais vão ficar. A única coisa que vai para a eternidade é a sua alma. Então, é essa que nós precisamos concentrar maior energia. Amém, irmãos? Glória. Meu Deus, acho que esse negócio de varrer a calçada fez bem. Eu fiquei animado, fiquei alegre. Vamos lá. Continuando. Todo o alento que era profetizado a fim de confundir o povo, pelos profetas que não ouviram a palavra alguma de Adonai, caía por terra. O provérbio que fazia o povo desacreditar ainda mais seria imediatamente substituído pela verdade revelada por Ezequiel. A panela sangrenta, olha só, agora a interpretação da parábola. A panela sangrenta, enferrujada, estava com os seus dias contados. Os babilônios comeriam a carne e os ossos daquela panela. Revelação aí parcial da parábola. Tópico 2. Qual é o tópico 2, irmãos? Leia aí para mim, por favor. Isso. A parábola que ratifica uma verdade por trás de uma inverdade. Vamos ler juntos? Abre essa passagem aí para mim, por favor. Rapaz, hoje eu vou dar trabalho para o pessoal da mídia ali, ó. Só porque é Monique. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Procurei um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse mas não encontrei ninguém. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Tem noção do que isso quer dizer? Vamos buscar uma interpretação aqui dessa passagem, desse versículo. Vamos ver o que isso aqui quer dizer. Eu não sei o que você leu, o que você entendeu, sinceramente. Mas eu queria que você procurasse. Não vamos procurar não. Vamos ver se você consegue lembrar de memória. Você lembra que quando, na separação de Abraão e Ló, a galera da Geração Vida aqui, ó. Você frequentou, quem frequentou Geração Vida aqui? Tá, irmãos, quem frequentou a escola de crianças na sua trajetória? Isso, legal, beleza. Geração Vida é nossa, foi mal, desculpa. Foi mal, desculpa aí. Essa classe Mirim, que hoje é Kids, Culto Kids, né? Igreja Kids. Então, vamos para a aula dessa época, né, que tu trabalhou ali na igreja. Lembra de Abraão e Ló? Abraão e Ló, tio e sobrinho. Abraão falou para Ló assim, cara, olha só, escolhe um lugar para você morar, que a gente não está se dando bem, né, os nossos pastores estão dando problema. Escolhe um lugar para você morar e eu vou para o lugar oposto. Para onde você for, eu vou na direção oposta. Olha o que é fé na vida de uma pessoa que confia em Deus. Irmão, tu pode escolher o destino que você quiser, o lugar que você quiser. Eu sei que aonde eu for, a presença de Deus estará comigo. Aí ele foi, olhou, seropédica, falou, não vou para cá nada, ali é furada, vou pegar outra direção, vou pegar um lugar melhor. Aí tá. Aí escolheu. 32 é brincadeira. Não, aí é outro lugar de perdição. A gente tem que escolher outro lugar. Tem que ser um lugar bom. Brincadeiras. Mas 32 não. 32 não aceito não. 32 é bravo. Aí olhou a planície, viu um valezinho bonito, sabe? Um lugarzinho verdejante, uma cidade alegre, um povo feliz e contente, alegre, festejando e tal. Um povo que não dorme. Uma cidade 24 horas, sabe? Acordada, alegre, festejando. E o deserto. Cidade encantadora.
e o deserto. Falou, ó, tio, vamos fazer o seguinte, eu vou para o lado de lá, tu vai para o lado de cá. Foi ele para Sodoma e Gomorra. Cidade linda, incrível, fascinado por aquelas luzes. Show de bola. Abraão ficou lá no deserto, naquele lugarzinho, né? Sem nada. Tempos depois, o anjo de Deus foi lá e falou que destruiria Sodoma e Gomorra. Lembra disso? O que Abraão fez, irmãos? Começou a interceder a Deus pedindo assim, mas Deus, se tiverem 50 pessoas boas naquela cidade, será que o Senhor vai destruir ou o Senhor vai perdoar? Não, se tiver 50, eu até tolero. Mas se não tiverem 50, se tiverem só 45, e aí vem diminuindo. Você lembra disso, irmãos? Você pode não lembrar a numerologia, não tem problema. Mas você lembra que a todo momento Abraão estava ali intercedendo pelo seu sobrinho e sua família. Preste atenção, que a gente está falando de Abraão, a gente está falando de Gênesis, a gente está falando do início de todas as coisas. Início de todas as coisas. Ali a gente está falando de Ezequiel. Aproximadamente 580 anos antes de Cristo. Era muito tempo depois de Abraão. Milhares de tempos depois de Abraão. E o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra. Procurei uma pessoa que se colocasse diante de mim a favor desta terra, de Israel, e não encontrei ninguém. O que eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, e minha irmã, para você não ficar com ciúme, é que Deus está procurando pessoas que se coloquem diante dele para interceder pelas outras. Enquanto você estiver intercedendo pela sua casa não será destruída. Enquanto você estiver intercedendo pela sua família não será destruída. Enquanto estivermos orando e clamando a Deus por esta sociedade não será destruída. Por quê? Porque Deus vai encontrar um povo que está buscando, que está ali, intercedendo. Irmãos, era isso que Deus estava querendo. Se você observar em Juízes, era isso que Deus estava fazendo diante daqueles homens, quando levantou ali Sansão, você lembra de Sansão? Quando levantou o Gideão, você lembra de Gideão? Quando Deus levantou alguém, e eu costumo falar isso, Deus levantou você para ser coluna da sua casa, para ser bênção do seu lar. Seja essa bênção, seja esse alicerce inabalável em Deus. Amém, irmãos? Seja isso. Agora tu imagina, se Deus olha só para a tua casa e fala assim, poxa, procurei alguém ali e não encontrei ninguém. Olha que tristeza. Irmãos, nós estamos falando de um povo escolhido. Nós estamos falando da menina dos olhos de Deus, Israel, nação santa, povo escolhido. E Deus olha para ali e fala assim, cara, não encontrei ninguém ali. Você lembra de um outro tempo? Meu Deus, agora vou puxar a história. Noé. Lembra de Noé, irmãos? Do dilúvio? Aonde Deus olhou para aquela sociedade toda, enxergou um homem, enxergou uma família. Que Deus olhe para a sua vida hoje, irmãos, para a sua casa, para a sua família, e enxergue você como sal e luz dessa terra. Amém? Ô glória! Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Eita glória! Obrigado. Louvado seja Deus. Que você seja essa pessoa que Deus procura. Olha, que você seja esse homem, para você não ficar com ciúme. Que você seja essa mulher também. Vamos lá. O juízo divino sempre foi precedido, como conhecemos no Antigo Testamento, com predições verídicas em meio às falhas, às falsas e insanas profecias que contavam com a aceitação e até mesmo com a participação ativa de alguns príncipes de Israel que acreditavam nas palavras que massageavam o coração do povo, ao invés de corrigi-lo e levá-lo ao arrependimento.
Cuidado, irmão, quando alguém massageia teu ego ao invés de te exortar. Cuidado. É isso que essa passagem aqui, que esse texto está dizendo. Assim como Deus levantava e falava assim, gente, olha só, arrependei-vos, sabe? Arrependei-vos porque está chegando o juízo para esta cidade. E o povo fala assim, não, arrepende nada, cara, deixa de bobeira, Deus vai fazer a gente triunfar. Deus vai fazer a gente conseguir vencer, fica tranquilo. Tenho que se arrepender, não, pai, esse cara é louco. Esse homem aí é doido. Era isso que estava acontecendo. Ezequiel se levantou e falou, gente, a cidade vai ser destruída. Vamos nos arrepender, vamos voltar para Deus, vamos voltar a buscar Deus e vamos que vamos. Deus vai nos dar a vitória. E aí tinham profetas, sacerdotes, que falavam assim, não, gente, a gente não tem que se arrepender de nada não, ele está maluco, você é doido varrido, rapaz. Isso aí é doido varrido, não dá crédito para isso não. Era isso que estava acontecendo. Os nossos dias atuais, irmãos, traz isso para a realidade de hoje. Quantas vezes você já ouviu alguma palavra exortativa de alguém, ou de outras igrejas, ou de alguns irmãos que estão pregando aí, orando só por prosperidade, buscando só pela prosperidade material? Quando você vai ouvir, às vezes Deus está falando assim para a gente se arrepender e mudar e transformar, e tem pessoas falando assim, não tem que transformar nada não, isso é bênção, isso é luz. Não é nada, irmãos. Às vezes não. Cuidado para que você não seja seduzido, seduzida por palavras que massageiam o seu ego errado. Cuidado. Está muito pesado? Eu espero que você esteja entendendo. Não com tom de ameaça da palavra de Deus, mas que você tenha entendimento, irmão, de que Deus busca, sabe, quebrantamento de cada um de nós. Isso que Deus procura em nós, quebrantamento, reconhecimento. Poxa, Deus, eu errei em algumas áreas aqui da minha vida, mas eu quero mudar. Ah, Deus, eu quero mudar, me ajuda a mudar, sabe? Eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma novidade de vida. É isso que Deus procura. Deus não procura assim pessoas, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou fera, não preciso de nada, tenho tudo, onde eu boto a mão prospera. Rapaz, tem pregadores falando isso. Esqueceram que quem faz é Deus. Quem faz é Deus, não é homem. Está curando, glória a Deus. Que a hora que Deus parar de fazer isso, meu irmão, acabou. Então, tenha sempre no seu coração, o que Deus te capacita para você fazer, é para Deus, é Deus, a glória de Deus, não nossa, não minha, não sua. No capítulo 11, vemos Ezequiel se colocando na brecha, mais uma vez, entre Deus e o seu povo, a fim de despertá-lo para as maldades cometidas, que desencadeariam uma aceleração da justiça a ser impetrada, ai que palavra linda, que até então se encontrava no modo de espera. Quem sabe Israel se arrependerá. O profeta Jonas foi enviado a Nínive para pregar o quê? Arrependimento. Todo profeta é levantado por Deus para pregar arrependimento. Todo profeta. Hoje nós vemos profetas falando o quê? Deus vai te dar uma casa própria. Deus vai te dar bênçãos. Deus vai derramar sobre você. Não importa se você tem uma vida toda desregrada. Não, besteira isso é bobagem, isso é um detalhe. Deus vai fazer, Deus isso, Deus aquilo outro. Aí às vezes não acontece e você fica chateada com Deus. Nada, pô, você não percebeu? Está no caminho errado. Toda a simbologia da parábola desta lição já está na aceitação de forma negativa. Do pensamento de todo o povo, a panela e a carne são o que são, cidade e povo, respectivamente, mas não como pensavam eles. A panela está cheia de carne dos vivos, os remanescentes,
e dos mortos, cuja culpa de tais mortes recaía sobre os reis, príncipes e falsos profetas daquele tempo. Aí você vai encontrar ali as passagens de Ezequiel 11, 3 e 4 e Ezequiel 11, 7. Uma panela que contém bons pedaços de carne, entre parênteses, cidadãos inocentes, homens importantes chamados para uma missão, misturados em meio ali ao povo, e os ossos, mortos que deram suas vidas em troca de nada. Morreram por acreditarem em suas ideologias insanas, sem a anuência do Senhor. O que se desenrola claramente em Ezequiel 24, 3 e 5, é o que nós acabamos de ver nessas interpretações da parábola. A culpa de sangue dos inocentes nessa panela enferrujada. Toda a inverdade declarada pelos falsos profetas, somada ao pensamento perverso dos líderes de Israel, acrescido de uma ignorância peculiar de um povo alienado das coisas espirituais que regiam a situação, desencadearam a ferrugem na panela. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. O que nós lemos nesse parágrafo se resume nessa passagem. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Uma literal podridão que logo seria compreendida quando a letargia do povo desse lugar à sobriedade dos que passam pela dor para valorizar a ausência dela. Tópico 3. Leia comigo. Uma purificação necessária, porém fora do tempo. Uma purificação necessária, porém fora do tempo. Hebreus 12, versículo 14b vai dizer: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Enquanto você tem vida, você está em tempo de mudar e ser mudado. Depois que morrer, acabou. Aí não tem mais o que fazer. Então aproveita enquanto você tem vida dentro de você. E Hebreus 12, 14. Busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O quesito santidade deve ser sempre e eternamente uma marca singular no povo que se chama pelo nome do Senhor. Essa insígnia não será jamais removida. Contudo, nas diversas ocasiões nas quais Israel se prostituía com deuses estranhos e se permitia fazer alianças com as nações pagãs, Deus oferecia a purificação dos pecados, abolindo os castigos iminentes. Bom, eu usei aqui uma ilustração na oração. Quantos crentes, irmãos, quantos cristãos, vou usar esse trecho aqui para a gente refletir rapidinho. O que era esse paganismo no meio de Israel, irmãos? Pensa aí comigo, vai. O que seria esse paganismo? O que seria essa mistura que a revista está trazendo aqui de conhecimento para a gente? Pastor Jarbas, que é o autor dessa lição. Como assim Israel se prostituía com deuses estranhos? O que é isso? Isso, muitas das vezes, irmãos, são valores, são crenças que Israel estava sendo seduzida a mudar em Deus. Quantas crenças, por exemplo, nós vemos hoje que são chamadas de superstição? Eu não conheço muito não, até porque eu não sou lá do outro lado, mas quantas pessoas crentes, cristãos, botam uma planta na sua casa, não pela beleza da planta, mas porque aquela planta, numa cultura religiosa, ela tem
o entendimento de bloquear as más influências. Você sabe do que eu estou falando? Quem sabe aí, por favor? Quanta gente crente, irmãos, deposita sua fé numa planta, num sal grosso, né? Uma vassoura de cabeça para baixo, atrás da porta. Você faz isso, irmão, se liberta, pelo amor de Deus. Você faz isso, se liberta, irmão. Mas quanta gente, sabe, esquece que Deus é que guarda e acha que uma planta vai guardar alguma coisa. Não é verdade, irmãos? Você deve conhecer uma meia dúzia que faz isso. Que não seja você entre os 6. Era isso, irmão, que está dizendo aqui, ó. É isso que está dizendo aqui. O povo que se prostituía, Israel se prostituía com deuses estranhos e se permitia fazer aliança com nações pagãs. Aí eu acho tão bonitinho, sabe, quando fulano faz um negocinho, um ritual desse. Nossa, quantos crentes seduzidos por coisas assim. Desperta, como igreja. Pode falar. Também gosto de manga. Sim. Obrigado demais por trazer essa informação. Obrigado mesmo, de coração. Irmãos, alguém já conheceu? Esse daí, né, manga não é da minha época, não. Esse mangá aí não é da minha época, não. Mas alguém já conheceu aqui Cavaleiros do Zodíaco? Eu era fã de carteirinha do Cavaleiros do Zodíaco. Pegasus, me dê sua força, Pegasus! Adorava, gente, adorava. Sabe por que eu adorava isso? Achava encantador. Era o desenho em si, sabe? Aquela perfeição de desenho. Achava lindo aquilo. Certa vez, eu sabia que não era bom. Sabia que não era bom, minha mãe falava pra caramba. Mas eu ouvia, eu gostava de ver, achava legal. Quando eu era menino, pensava como menino. Agia como menino. Aí certa vez eu menino, falei assim, eu tinha uma figurinha do Pegasus, né? Aí eu fui e falei assim, esse negócio do capeta, isso não é de Deus não, hein? Eu falando pra mim e a figurinha. Eu, a figurinha e o álcool e o fósforo. Aí eu fui, peguei aquela figurinha, taquei fogo. E imagina assim, taquei álcool. Mas imagina tacar álcool mesmo, né? Aí você vem, aí dá aquele bonito, né, gente? Sabe o que aconteceu com a figurinha? Nada. Ela não queimou. Caraca, que loucura! Eu olhei e falei, não, é uma luta para acender churrasco. Bota a figurinha do Cavaleiro do Zodíaco que não acende mesmo. Aí o que eu fiz? Virei o álcool. O álcool deve estar com alguma coisa errada. Lambeu o frasco todo do álcool. E a figurinha continuou ali. Não existe poder na figurinha em si, não, que eu quero trazer é isso não. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o que vai guardar, né, a sua vida não é a ausência da informação, mas é a verdade que vai guardar. Amém, irmãos? Vou falar isso de outra forma para você entender. Não prive o seu filho, os seus filhos, seus netos
da verdade. Diga a verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Então, não deixe apenas que esse conhecimento humano venha ter espaço no coração do seu filho e do seu neto. Coloca ali a palavra de Deus, porque no dia que ele crescer, ele vai fazer uma escolha. Creia nisso, ele vai fazer uma escolha. A Bíblia diz o quê? Vamos lá, irmão, de fato. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Os coleguinhas vão ensinar uma coisa, você vem ensinando. A sociedade vai ensinar uma coisa, a igreja vem ensinando, sabe? Os avós talvez venham ensinar uma coisa, os outros venham ensinar. Ensina a criança. Por quê? O dia que ela crescer, ela vai crescer com conhecimento da verdade. O dia que ela crescer, ela vai perceber, rapaz, esse lugar não é para mim. Minha mãe sempre falava sobre isso. Papai sempre falava sobre isso. Esse lugar não é para mim. O dia que elas olharem, quando elas talvez estejam até como o filho pródigo, sabe? Comendo, se alimentando lá da comida dos porcos, numa decadência talvez muito grande, ele vai lembrar assim, Deus não me fez para esse lugar. Deus não me fez para esse lugar. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Porque o ensinamento que foi plantado no coração daquela criança, é isso que vai acontecer quando ela for tomar uma decisão na vida dela. Então, a única forma de você proteger a sua casa é com conhecimento da verdade. Você entende isso, irmãos? É somente isso. Não bota os seus filhos, sua esposa, seu marido numa redoma de vidro, não, porque você não tem esse poder de proteger ele. Porque o dia que você virar as costas, alguém vai virar à frente, vai dar atenção para eles e pode tentar seduzir. Uma coisa que eu vejo alguns pastores falando, eu acho até bacana, que fala assim, eu falo para minha filha, né, você é linda, né? Tem um negocinho assim? Você é linda demais, nossa, que cabelo lindo, que menina linda. Por quê? Porque se um dia alguém disser para ela assim, você é linda, ela não vai se apaixonar por qualquer trouxa que vai falar uma besteira dessa, porque ela já cansou de ouvir isso do pai dela, dos pais, dos tios, dos avós. Hoje, a gente vê muitas crianças frágeis, que não escutam nem um elogio dos próprios pais, sabe? Então elogie o seu filho quando ele fizer coisas boas, não vai elogiar quando fizer besteira. Elogie o seu filho quando fizer coisas boas. Repreenda seu filho quando fizer coisas ruins e fala, cara, isso aí não está certo, isso está errado. Olha, o caminho certo é esse, cara. Porque é assim que Deus faz com a gente. Deus não nos pune de uma vez só. Pelo contrário, Ele falando, olha, a você é apresentado duas opções, boa e ruim. Cabe a você fazer o que é certo. Pronto. Então, com o mesmo amor e misericórdia que Deus ensina para a gente, vamos ensinar os nossos filhos, sabe? Para que eles possam entender. Eu nunca gostei, nunca foi de mim gostar de noitada, né? Dessas coisinhas. Nunca foi de mim gostar disso. Né? Então, é o meu jeito de ser, talvez aqui alguém se identifique com esse mesmo jeito. Eu gosto de ficar em casa, tranquilo, né? Beleza, na boa. Tem gente que gosta de uma noitada. Era como água e óleo. Era o Júnior e eu. O Júnior tinha um jeitinho dele e eu tinha o meu. Melhores? Ninguém é melhor, ninguém é pior. São só jeitos diferentes. O Júnior tinha o jeito dele e eu tenho o meu jeito. Júnior já era um cara mais ousado, sabe? Júnior, quando eu precisava de alguém para me defender, eu tinha ele. Quando ele precisava de alguém para se defender, eu tô fora. Ficar arrumando tumulto, rapaz. Então, gente, o que a gente tem que entender é isso. Olha para o seu filho, sua filha, sua família, e perceba as características da sua família, para que você saiba lidar com aquela situação, sabe? O conhecimento, gente, ele é libertador. Então, o conhecimento vai te ajudar no dia de aflição. Você vai se lembrar,
Quem é esse Deus na sua vida? Deus tem todo o poder na minha vida. Deus tem todo o poder. Eu